Pessoal, só complementando uma partezinha do vídeo anterior que ficou faltando, seguinte, a respeito ainda da citação do réu para o procedimento das ações de família. Eu disse para vocês que a citação deve ser feita com os dados mínimos que sejam necessários para dar conhecimento ao réu da realização da audiência de conciliação, ou seja, ele não é citado com cópia da inicial justamente com o propósito de que ele não vá imbuído de ódio para a realização da audiência. Essa citação, diferentemente do que se exige em relação ao procedimento comum, é feita pessoalmente com antecedência mínima de 15 dias para a realização da audiência de conciliação, ok? Então, a citação é feita com antecedência mínima de 15 dias. Se as partes não comparecem, como eu disse para vocês no vídeo anterior, essa ausência de comparecimento, desde que injustificada, constitui prática de ato atentatório à dignidade da justiça e é punida com multa de até 2% sobre o benefício econômico eventualmente pretendido na ação. Ok? Além disso, pessoal, é importante destacar que o procedimento das ações de família se refere exclusivamente a litígios, a lides, a contendas familiares que envolvam divórcio, separação, extinção e reconhecimento de união estável, guarda, filiação e visitação. Isso significa que, em havendo consenso entre as partes, o procedimento de ações de família já não é mais o aplicável, ok? Caso eu tenha pretensão de extinção do vínculo conjugal, da sociedade conjugal que se estabelece entre as partes, ou a intenção de reconhecer ou de se extinguir a união estável estabelecida entre as partes, ou mesmo eu tenho o propósito de alterar consensualmente o regime de bens do matrimônio, eu vou ter a aplicação de um procedimento especial de jurisdição voluntária previsto lá nos artigos 731 até 734 do CPC de 2015, ou seja, para divórcio consensual, separação consensual, reconhecimento e extinção consensual de união estável e alteração consensual de regime de bens do matrimônio, eu não vou aplicar o procedimento de ações de família, que é exclusivamente para ações de demandas contenciosas. Nesse caso, havendo consenso, eu vou aplicar o procedimento especial de jurisdição voluntária previsto lá nos artigos 731 a 734 do Código de Processo Civil, pessoal. Esse procedimento trabalha com a simples necessidade de homologação de um acordo que é previamente estabelecido entre as partes que estão acordes, né, que estão em acordo na realização do divórcio, da separação, da extinção da união estável ou na alteração do regime de bens do matrimônio, né? Haverá a elaboração de uma petição conjunta assinada pelos cônjuges que estão de acordo e por um advogado que pode ser comum entre as partes, pode ser um único advogado para as duas ou pode ser advogado diferente. É necessário que haja assinatura do advogado também. Essa petição, na forma de uma petição inicial, além dos requisitos do artigo 319, ela deve conter as disposições relativas à descrição e à partilha de bens, disposições relativas à pensão alimentícia eventualmente devida entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas estabelecido ao cônjuge que não vai ficar com a guarda, isso se a guarda obviamente for fixada unilateralmente a um dos cônjuges, já que guarda compartilhada não se estabelece regime de visitação, né? O valor da contribuição para criar e educar os filhos, ou seja, o estabelecimento de uma pensão a ser paga por um dos cônjuges, se for o caso, aquele que não fica com a guarda, né, aos filhos que estão sob a guarda do outro. E é isso, pessoal. Contendo todos esses requisitos, né, a petição inicial assinada de comum acordo por ambos os cônjuges e um advogado deve ser levada à homologação judicial. Se os cônjuges ainda não estiverem de acordo sobre a partilha, essa partilha pode ser feita para depois da homologação do divórcio, da homologação da separação ou da extinção consensual da união estável. Então, a partilha pode ser deixada
para um segundo momento, ok? Havendo interesse de incapaz envolvido, haverá necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público, devendo o Ministério Público ser ouvido antes da homologação do acordo, a exemplo do que ocorre nas ações de família, nas ações contenciosas de divórcio, de separação, de extinção consensual da união estável, em que o MP é ouvido antes do acordo ser homologado. Enfim, pessoal, a legislação também prevê, lá no artigo 733, que, havendo consenso em relação à extinção da união estável, em relação à dissolução da sociedade conjugal, do vínculo matrimonial pela separação e pelo divórcio, não havendo interesse de incapaz ou de nascituro, e havendo advogado constituído pelas partes, pode o procedimento de separação, de divórcio consensual ou de extinção consensual da união estável ser realizado por escritura pública em cartório, ou seja, desde que as partes sejam maiores, capazes, não haja interesse de nascituro, não haja interesse de filhos incapazes e elas estejam assistidas por advogado, elas podem realizar o divórcio, a separação ou extinção consensual da união estável em cartório. Qual é o procedimento? É necessário que elas procurem primeiramente por um cartório de notas, a fim de que a escritura pública de divórcio, separação e extinção de união estável seja lavrada, né, decretando a realização do divórcio, se for o caso, já resolvendo a questão da partilha também, se não houver acordo no primeiro momento em relação à partilha, se resolve só o divórcio, a separação e a extinção, deixando a partilha para um segundo momento, isso pode ser feito também na via administrativa. Então, o notário, né, o tabelião do cartório de notas redige a escritura pública de divórcio, separação e extinção de união estável primeiro, depois a gente pega essa escritura pública, ela é redigida na presença de advogado, obviamente, e a gente pega essa escritura pública e leva ao cartório de registro civil competente para que haja averbação de desconstituição da união estável, de desconstituição do casamento, né, pela separação ou pelo divórcio, aí registrados no cartório de registro civil. Então, são dois procedimentos, dois cartórios distintos, né? Primeiro se lavra a escritura pública no cartório de notas, depois se leva essa escritura pública a registro junto ao cartório de registro civil, onde o casamento foi realizado, obviamente onde está registrada a união estável. Ok, pessoal? O procedimento de alteração de regimes de bens do matrimônio também está previsto lá nos artigos 731 a 734, mais especificamente no artigo 734. Esse procedimento, por incrível que pareça, apesar de ser tratado com os demais, não admite a realização extrajudicial. Não é possível se realizar, ainda que consensualmente, a alteração do regime de bens do matrimônio em cartório, sem que haja intervenção do judiciário. A intervenção do judiciário é obrigatória para a realização desse procedimento, ok? E aí vai dizer o artigo 734 o seguinte: a alteração de regime de bens do matrimônio, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiro. Então, o Código coloca que é obrigatória a intervenção do judiciário para alterar o regime de bens do matrimônio, que essa alteração deve ser motivada e que devem ser resguardados os interesses de terceiros. Então, os cônjuges, quando farão uma petição inicial pedindo a alteração do seu regime de bens, eles devem explicar os motivos pelos quais eles desejam fazer essa alteração e informar para o juiz se existem obrigações celebradas com terceiros, dívidas celebradas com os terceiros, a fim de não prejudicar esses terceiros que já celebraram contratos com o casal, que tem a responsabilidade patrimonial do casal envolvida pelo regime anterior. Então, devem ser resguardados os interesses de terceiros. Nesse procedimento, haverá intimação do Ministério Público para poder opinar a respeito da alteração e ainda deve haver publicação de edital para cientificar eventuais terceiros de que o regime de bens do casal está sendo alterado. Eles podem
o casal pode propor meios alternativos de divulgação da alteração do regime de bens que possam substituir esse edital, mas, via de regra, o meio de publicidade é o edital. E após o trânsito em julgado da sentença, são expedidos, mandados de averbação para os cartórios de registro civil e de registro de imóveis, e caso um dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e de atividades afins, a JuSeng, para informar a respeito da alteração do regime de bens. Então, a preocupação do procedimento é com a preservação da responsabilidade patrimonial dos cônjuges do regime anterior em relação a dívidas adquiridas com terceiros, para evitar que os terceiros fiquem prejudicados, com a alteração de bens. Acontece que, como a alteração de bens tem efeitos ex nunc, ou seja, a partir de agora, a partir do momento que a alteração é feita, independentemente de exame, de avaliação judicial a respeito da existência ou não de dívidas com terceiros anteriores à alteração, isso pouco importa, não existe qualquer prejuízo a terceiro, tendo em vista que a alteração não possui efeitos retroativos, portanto, ela não vai prejudicar terceiros que eventualmente tenham celebrado contratos com o casal ou que tenham suas dívidas garantidas pelo regime anterior. Então, pouco importa o juiz examinar ou não se tem dívida com o terceiro, tendo em vista que a alteração vai ter efeito só a partir do momento em que ela for efetivamente decretada e a sentença transitar em julgado. Ok, pessoal? Então, dividindo, são duas questões. Lides familiares, conflitos, contendas familiares são regulamentadas pelo procedimento de ações de família que nós trabalhamos no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores, artigos 693 a 699. Quando se envolve dissolução de casamento por via do divórcio ou dissolução da sociedade conjugal por via da separação ou mesmo extinção consensual da união estável, ou mesmo alteração consensual do regime de bens do matrimônio, que são formas que dispensam a ocorrência do conflito, onde há acordo entre as partes, o procedimento será especial de jurisdição voluntária, previsto lá nos artigos 731 a 734, ok? Nesse caso, haverá consenso entre as partes. Bom, espero que tenha ficado claro, pessoal. Um beijo para vocês e até mais.